pessoa que tem psicose, ela antes teve a depressão, pós-parto ou não? Ela já pode ter um problema que desencadeou direto essa psicose pós-parto. Exatamente. Ela pode já abrir com quadro de psicose. Ah, tá. Pode ter a depressão e evoluir para uma psicose, sim, mas o mais comum, ela já tem um transtorno e ela já abre com a psicose pós-parto, que já é uma doença rara, né? Assim, bem raro. Enquanto que a depressão é 25%, né? E o baby blues 80%, ela é em torno de 0,2% a 0,5%. Sim, né? Muito pouco. Mas são aquelas mães que têm aquela alucinação realmente. Tipo, escutam vozes que dizem para ela que tem que matar a criança, que a criança é um bicho, que ela não consegue, que tem malformação, que ela precisa realmente se livrar daquela criança, ela tem alucinação, ela tem delírio. E realmente a gente precisa, nessa situação, afastar a mãe da criança. Ela precisa de internação psiquiátrica, porque ela não consegue diferenciar realmente o que ela está escutando. E se ela não for afastada da criança, então como ela pode realmente vir a matar essa criança, né? Isso, né? E me diga mais assim, o que essa mulher, por exemplo, um sinal para quem está por perto, a família, para identificar? Ela vai querer machucar o bebê. Né? A conversa dela não tem o menor sentido, então a conversa dela é sempre falando coisas ruins do bebê. Ela quer realmente ela tenta machucar o bebê de todo jeito, quando ela fica sozinha com o bebê. Ela fala coisas não pertinentes, assim, sobre ele. Geralmente essas mães, elas já têm algum tipo de transtorno, né? E o que é mais dificultoso é que também por isso, às vezes elas estão em situação sozinha, situação de rua, ou não moram com ninguém, entendeu? E aí, às vezes, acontecem muitas tragédias, digamos assim, por isso. Porque elas não estão com a família, elas estão sozinhas. Às vezes, tem essas crianças sozinhas. E acontecem muitas situações, como a gente vê relatos triste, aí. Né? Exatamente. Eu vi uma vez no orfanato aqui que eu fui visitar, tinha uma bebezinha que ela estava com a parte da cabeça, assim, a mãe tinha arrancado o cabelo da menina. Era uma bebezinha, estava no berço lá. Eu fiquei impressionada com aquilo. Mas aí exatamente, ela era de situação de rua, né? Drogada e tal. Isso, porque aí tem isso também, né? Tem a questão de, geralmente, a pessoa tá usando droga, ela teve uma gravidez. Ela era uma pessoa que tinha um transtorno e não usou remédio, ou estava usando droga. E aí, a família, nessa situação aí, ela já está sozinha. E aí, são desses casos bem extremos. Então, por isso que eu disse que é bem raro realmente, né? Então, sim. E aí, então, assim, a mulher tá lá fazendo pré-natal lá com a médica dela e tal. E aí era interessante que ela mulher, né, já se tem alguma tendência para ter uma depressão ou se já tem, né, que falasse, porque aí ela indica para ir para psiquiatra, né, ou psicólogo, enfim. Exatamente. Eu tenho muitas parcerias com ginecologista que elas já indicam, olha, ou pacientes minhas que querem engravidar. Sim. Entendeu? Tipo assim, você é uma paciente que tem... Que já trata alguma coisa, isso, que, por exemplo, eu tenho uma ansiedade, né? Eu tenho uma depressão leve e eu quero engravidar. E aí, doutora, como é que eu faço? A gente faz uma mudança do medicamento que ela usa, caso esse medicamento não possa ser usado na gravidez. Então, a gente faz a adaptação para o medicamento que ela possa usar na gravidez. E aí ela vai poder, né? Ela vai tentar engravidar, como a gente sempre faz esse processo. Muda o medicamento primeiro para ela poder engravidar. Entendi. E aí ela segue a gravidez com aquele medicamento que não afeta o bebê. E aí segue toda a gestação e depois o pós-parto muito acompanhado de perto, né? Então tem que ser umas consultas com mais frequência, né? Porque, via de regra, pode acontecer alguns outros problemas nessas pacientes que já têm uma dificuldade, né? Entendi. E aí não tem nenhum problema, porque assim, a segurança é que esses medicamentos, eles de fato, mesmo antipsicóticos, não só antidepressivos, né, que são os medicamentos de eleição, eles têm hoje com segurança que eles não passam para o leite materno. Então, assim, mesmo que durante a gestação a mãe ela tenha pensamentos que a gente chama disfuncionais. Por exemplo, no momento eu tenho uma gestante que ela já está com pensamentos disfuncionais. Tipo, esses medos que, via de regra, a gente teria no momento do baby blues ou na depressão pós-parto, então ela já está agora na gestação. Já na gestação, isso, né? O que é que eu vou fazer com a criança? Como é que eu vou dar conta dessa criança? Assim, preocupações
no futuro da criança. E aí ela já sofre com isso, sendo que ela está no 24 semanas. Está bem no início ainda, isso, né? mas o sofrimento é como se ela já tivesse com todas as questões físicas e hormonais. Então, aí nessa situação, a gente já entra com tratamento para justamente, porque se essa pessoa, por exemplo, que já está com toda essa sintomatologia, chega no pós-parto sem nenhum remédio, ela com certeza leva ali com depressão grave. E deixa eu lhe perguntar, a questão a mãe já ter uma questão psiquiátrica, né? Sei lá, uma depressão, uma ansiedade. Isso, vamos dizer, existe a probabilidade da criança nascer também com alguma questão? Assim, ansiedade e depressão não existe, porque depende muito às vezes são fatores muito sazonais, esse tipo, né? Mas transtornos como a bipolaridade, esquizofrenia, sim, porque são questões genéticas. E aí essa criança tem uma predisposição genética para esses transtornos. Então, assim, com certeza. Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas ansiedade e depressão, como às vezes são pontuais, por circunstâncias, né? Aí é menos prevalente, digamos assim. Mas, assim, o que acontece muito nessas questões medicamentosas é que a gente não pode manejar com muitos remédios. Sim, né? por causa da gravidez. Por conta da gravidez. Então, a gente tem um arsenal, digamos, ainda pequeno, né? Para o manejo. Quando está amamentando também, passa para o leite? Não, é a mesma coisa. Então, a gente tem um arsenal pequeno, né? Mais seguro. E aí, então, a gente não pode, assim, manejar muito, né? Então, assim, por exemplo, transtorno bipolar, que usa, geralmente, estabilizadores de humores, né? Então, a gente não tem com segurança. Então, não dá para usar. Então, a gente tem que ficar tentando aí alguns medicamentos heróicos para poder funcionar. Mas a gente tem bons resultados. Interessante, né? E é importante. Eu mesmo nunca tinha ouvido, assim, uma profissional falando dessa questão nas mães. Né? E é muito importante, porque imagina, é algo muito novo para todo mundo ali, né? Para a família, para o pai, para a mãe, para a avó, enfim. E essa mulher precisa realmente ter esse cuidado, né? Alguém cuidar, alguém orientar, alguém levar. E ela também querer. Por isso que é importante um papo como esse aqui, para quem está ali, né? É uma gestante ou está querendo ainda engravidar, né? Ou já está passando por essa situação e às vezes fica sofrendo sozinha, né? Buscar uma ajuda. Isso. Tipo assim, é bem legal, até quando você vai ler sobre esse assunto, essa história realmente é muito romântica. A gente a gente é criada, né? Por uma gestação perfeita. Mãe né? aguenta tudo, né? Mãe é a leoa. Exatamente. Tipo assim, a gente é para suportar tudo. Então, a gente idealiza realmente, né? Enquanto a gente é criança, enquanto mulher, né? Que é bem diferente do que de fato acontece, né? Eu, assim, esses primeiros 15 dias, de fato, para mim, eu tive um baby blues. Né? Até porque eu também tive uma filha muito nova, né? Com 23 anos. E eu estava na faculdade, né, de medicina. Tudo junto, misturado, né? E ainda por cima, eu não morava aqui. Né? Então, assim, tinham fatores, né? Então, assim, é muito individual, né? Que justificavam, né? Todo. Então, assim, eu estava na faculdade sozinha e com muito jovem, né? Então, assim, 15 dias que eu disse, como assim, né? Então, assim, realmente você se vê numa situação que você não pode sair daquela situação, né? Que você vê uma criança completamente dependente de você, né? E, assim, por mais que as pessoas estejam ali, mas a questão da amamentação, que é uma demanda espontânea, né? Nos primeiros dias é sobre você estar ali, né? Mas o que é importante, que é para ser dito, é que, assim, e desmistificado de alguma maneira, é que isso pode ser compartilhado. Né? Assim, já existe porque essa mãe aí, ela tá ali com várias questões que a gente está falando aqui, né? Ela tá com todas as questões hormonais, tá com questão física, tá com essa questão de identidade. E as pessoas ali não. Então, as pessoas ao redor, elas podem sim ajudar de uma maneira prática, né? Ficar com perguntar para essa mãe, por exemplo, o que é que você quer que eu faça por você? Né? Simples, o que é que você quer? Você quer dormir um pouco mais, você quer que eu faça uma comida, você quer que eu segure aqui. Então, assim, fazer uma pergunta objetiva para essa mãe ajudar de uma forma prática. Porque ela precisa ser cuidada. Então, assim, dividir, por exemplo, às vezes o papel masculino é muito pequeno, né? Hoje mais, ele precisa ajudar mais esse pai. Com tarefas mesmo domésticas, né? Assim, que no caso a mãe
fica com a parte maior da criança, o pai pode entrar com a parte maior da casa. Então, as tarefas podem ser compartilhadas de uma maneira melhor para que essa mãe ela possa ser cuidada, como a gente diz, porque é um cuidado da mãe, é um cuidado do filho. Ou eu falo pai, mas tipo, ou a mãe, uma sogra, ela precisa ter um apoio, porque às vezes também tem situações que a gravidez não é desejada, né? Sim, ainda tem mais esse, vamos dizer, esse plus aí. Isso, né? Porque a gente está falando aqui de situações, assim, de um casamento ok, que a mãe né? quis e tudo mais, né? Isso, porque tem, por exemplo, um fator de risco que a gente citou aqui, é um fator de risco de a pessoa já ter uma doença, né, anterior. Mas tem vários fatores de risco que predispõem a uma depressão pós-parto. Fatores socioeconômicos. Verdade. Por exemplo, a pessoa está com problema financeiro, está com problemas familiares, ter problemas conjugais com o marido, né? Isso é não desejar a gravidez, né? Não foi uma gravidez desejada. Ela ter tido, por exemplo, problemas durante esse parto, problemas clínicos, ter tido uma diabetes. A criança nascer com problemas. Verdade. Né? O próprio bebê nascer com problemas graves, né? Nascer com problema cardíaco, nascer com problema... Então, assim... São muitas questões que podem acontecer, né? Então, são fatores que de risco... Pesam muito, que né? Que pesam e influenciam dentro dessa vulnerabilidade que ela se encontra e que levam à depressão pós-parto, independente dela ter histórico ou não, que pode acontecer. Por exemplo, poderia ter acontecido comigo. Sim. Né? Assim, eu tinha fatores que justificassem que eu desenvolvesse uma depressão leve pós-parto. Mas, graças a Deus, não aconteceu. Mas poderia ter evoluído diante da situação. Porque, por exemplo, minha mãe ficou 15 dias e veio embora. E eu fiquei só com essa criança. Com 23 anos e tendo que fazer uma faculdade. Já né? pensou? Imagina aí. Não foi simples. Foi uma coisa bem complicada, né? De acontecer. Então, assim... Você tem que, se eu tivesse, por exemplo, uma genética ou quadros anteriores... Aí já, com certeza, né? Provavelmente seria desencadeado. Ter desencadeado. E aí é onde você não tenta ser forte. Entendeu? Assim, não dá com a depressão para você ser forte. Porque é uma doença. Pronto, um ponto importante. Peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Não é sinal que você não é uma boa mãe. Muito pelo contrário. Se você pede ajuda, quer dizer que você vai ajudar realmente seu filho. Porque você precisa pedir ajuda para alguém, para você cuidar melhor do seu filho. Estar plena, né? Estar melhor em condições. Você precisa dormir. Né? O dormir sono é o básico, né? É o básico, é essencial. Você precisa dormir, né? Uma dúvida, por exemplo, essa mãe que eu estou te falando que está com esses pensamentos, ela... doutora, eu estou pensando em fazer uma cama compartilhada. Porque eu vou botar o bebê do meu lado para poder amamentar e ficar mais fácil, né? Assim, de sair. Só que eu lembro, né? Na gestação você fica com medo de dormir e passar em cima do bebê. Exatamente, você fica com medo. Não é verdade? Você não dorme, como já aconteceu até com algumas situações aqui, você dorme e o bebê cai. É verdade. Né? Então, assim, tem várias questões, né, que você tem que, tipo, analisar e pensar. Por exemplo, e pensamentos, é muito mais seguro você deixar realmente a criança no berço do lado do que você deixar a criança porque você não vai dormir. Né? O seu cérebro, por mais que você pense que seja mais fácil para a questão da amamentação, mas o seu cérebro entende que você está colocando seu bebê em risco. Então, você não dorme. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas eu consigo ficar sem dormir. Não. Dormir é uma necessidade básica. É algo de sobrevivência. Então, você precisa dormir. Você precisa entregar esse bebê e dormir. Né? Coisas básicas, né? E a questão da amamentação também é uma coisa muito importante para você ser dito. Tá bom se você não conseguir amamentar. Né? Seja a mãe que você consegue ser. Seja a mãe possível, né? Não a mãe ideal.